Graça e paz, povo do avivamento, graça e paz Murilo, graça e paz Duda, graça e paz Rita Batista. Nós louvamos ao Senhor nesse momento glorioso, só um momento. Estava meio que escuro aqui. Graça e paz, Naide. Esse é um momento tremendo para mim, tem se revestido de um momento assim glorioso, de um momento de fortalecimento da nossa fé. Graça e paz, Roberto e Célia, Robertão. Graça e paz, Núbia, que também está conosco. É um momento de se preparar para estar na presença do Senhor. Shalom, Josevânia, pastora querida. Ela usa o termo certo aqui, igreja gloriosa. A igreja que está se preparando para quando o Senhor vir buscar a igreja. Shalom, Júnior Leite, Jaciele. Só um momento, nós temos hoje à tarde uma palavra tremenda. Vamos falar sobre a oração. Aliás, esse momento é um momento de oração. É um momento de estar na presença do Senhor. E nós podemos falar sempre, como falamos, da hora nona, que é um momento glorioso, momento de oração. Graça e paz, Raimunda Soares. É um momento que podemos estar na presença de Deus. E vamos falar que a oração move os céus. Porque muitas vezes nós queremos agir pelo nosso próprio querer. Nós queremos agir pelas nossas forças, mas a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, é pelo mover do Espírito Santo de Deus. E nessa força do Espírito Santo, nesse mover do Espírito Santo, nós queremos nessa tarde trazer essa mensagem tremenda que fala sobre a oração. Nós vamos falar sobre a oração que move os céus. Ah, apóstolo, e tem oração que não move os céus? E a oração move os céus mesmo? A gente pode dizer, irmãos, que tem oração que não passa do telhado. Deus não se move por choro, não se move por grito, não se move por argumentos humanos. Deus se move por princípios. E quando oramos dentro dos princípios da palavra de Deus, Ele vem, recebe as nossas orações e a nossa oração chega no trono da glória do nosso Deus. Nós estamos vivendo dias de guerras, dias de lutas, dias de batalhas ferrenhas, muitas vezes intensas. E só vamos vencer quando nós tivermos esse princípio que Josué adotou, principalmente em saber que não podemos por nós mesmos. Então nós vamos orar nesse momento, depois vamos ler a palavra de Deus. Você já pode, se você está aí com a sua Bíblia, você já abrir em Josué capítulo 10, que vai ser o texto da nossa meditação nessa tarde.
Miralva Almeida, graça e paz. Aldo Souza, não está dando para identificar a foto aqui, mas eu espero que seja o Aldo que eu estou pensando aqui. Confirme aí, amigo de longas datas. Seja bem-vindo. Nós temos uma palavra tremenda nessa tarde no livro de Josué. Mas, queridos, sabemos que é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Yahvé Shabaote, é Ele que compra as nossas lutas, é Ele que vai à frente das nossas guerras. Irmã Dalcimara, graça e paz também, minha irmã. É um momento interessante, eu sei que tem pessoas aí que eu conheço que são mulheres de oração que estão conosco. Saudamos também Franciele Guedes, lá em São Paulo. E os irmãos estão chegando, e se você puder, compartilhe aí com outros irmãos que talvez não estejam atentos, porque nós temos uma palavra edificante nessa tarde, uma palavra de fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus. Mas vamos orar agora. Eu quero que você, onde esteja, feche os seus olhos e una a sua fé à minha. Eu quero saudar também a irmã Joanice Nascimento conosco. E vamos orar nesse momento, colocar a nossa prece diante do Senhor. Continuamos orando para que Deus possa debelar esse mal terrível, chamado de novo coronavírus, que não está mais tão novo assim, mas ele vai envelhecer e morrer em nome de Jesus. Nós vamos orar. Sabemos que tem alguns irmãos nossos que estão precisando de oração. Queremos saudar a pastor Gilda Helena, lá em São Paulo. Certamente seus pais, que sempre estão nos acompanhando nas nossas lives, juntamente com a nossa querida Delane, estão também nos ouvindo. Seu Antônio, sua esposa. Que o Senhor esteja abençoando pastora Gilda, juntamente com o nosso caro colega pastor Jean, seus filhos, Isaac, Vitor. Nós queremos mandar um abraço apertado, de longe, mas em nome do Senhor Jesus. Nós queremos aqui fazer menção dos irmãos, para você nos ajudar também a orar. Nossa irmã Maria Joaquina, conhecida carinhosamente por Irmã Conceição, mãe do nosso querido Zezito, discípulo de honra, Márcia Dias, Regina, essa família grande em quantidade de pessoas, grandiosa em honra também. Nós queremos orar pela Irmã Conceição, queremos orar por Berlane também, irmã Eliane, sua esposa. Queremos orar pelos nossos irmãos que também não estão podendo ir à igreja, como a nossa irmã Mara, a nossa irmã Joelina, que também nos acompanha, a nossa irmã Zefinha, mãe do nosso querido Eliandro. Nós vamos orar. Vamos apresentar essas pessoas ao Senhor. Nossa pastora Josevânia, que a gente ora por ela, mas sabe que ela também está orando por muita gente, buscando a visão dos céus. Eu quero que você ore também por Emily, filha da nossa querida Sandra Ramos. Ela também vai passar por uma intervenção cirúrgica. Vamos orar por tantos outros irmãos. Não podemos esquecer as nossas crianças.
Eu estou pedindo a Adelane uma relação dessas crianças, porque assim a gente não consegue lembrar todo mundo, mas que são pessoas muito importantes no contexto da nossa igreja. Os que a gente lembra, a gente vai falando. Nosso discípulo João Pedro não está podendo ir aos cultos, mas nós tivemos um discipulado tremendo ontem, junto com Luciana, sua mãe. Nós queremos também orar por Robertão. Muito obrigado, pastora Josevânia, pela lembrança. Robertão e Maria Célia, ele está sendo restaurado e tem um testemunho tremendo. Nós queremos lembrar as crianças aqui, Nicolas, Levi, Maria Valentina, Ana Luísa, Davi, e uma série de crianças. Moisés, como esquecer Moisés, né? Nosso querido discípulo, agora o nome fugiu, é nome de artista. Lembra aí, Murilo, por favor, é o seu filho. Eu amo esse discípulo demais. Micael, que não é Schumacher, nem é Douglas, mas é Micael de Deus, esse discípulo querido. Queremos lembrar também da nossa irmã lá na Puba, nossa irmã Margarida. Deus esteja abençoando. Vamos orar também pela nossa irmã que não tem podido vir aos cultos. Como esquecer também a nossa irmã Leonida. São muitos irmãos que não têm vindo aos cultos. E nós oramos por esses irmãos. Outros irmãos também que têm ficado com os filhos em casa, a gente sabe disso. Tem irmãos que têm revezado. Eu tenho visto Claudinha vai, depois Val, Adelane, Nildo. E por falar em Adelane e Nildo, ela aparece aí e eu me lembro de Pedro. Como esquecer Pedro, né? Nós queremos saudar também Pedro. E vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos e entre nessa luta de oração. Graça e paz, Everton Oliveira, Adelane Valença. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos em guerra e devemos continuar em guerra. Cada batalha vencida sempre terá outra batalha. Sempre que nós atacamos, o inimigo contra-ataca, mas nós estamos firmes. Como diz o salmista, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos tropeçam e caem, mas nós permanecemos firmes no Senhor. Feche seus olhos agora. Pai, nós estamos em guerra, estamos em lutas, mas estamos firmes porque sabemos que Tu és o nosso líder, Tu és o nosso general, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu vais à frente das nossas lutas e das nossas guerras, e por isso sempre saímos vitoriosos em o nome de Jesus. E nesse momento nós Te apresentamos a vida dos nossos irmãos já citados aqui. Abençoa grandemente a nossa irmã Maria Joaquina, abençoa Robertão. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos cura. Nós Te apresentamos a vida de Emily, que também nesse momento precisa das nossas orações. Nós queremos Te apresentar os Teus filhos, Te apresentamos aqueles irmãos que não têm podido ir à igreja. Abençoa a vida de Maria Célia, abençoa a vida de Mara, abençoa a vida de Margarida, abençoa a vida de Joelina, abençoa a vida da nossa querida irmã Zefinha. Pai, vai ministrando a Tua graça na vida dos Teus filhos.
Abençoa também a vida de Leonida. Pai, que a tua presença seja real, constante, poderosa e o mais importante na vida dos teus filhos. Abençoa a vida da pastora Josevânia também. Vai ministrando graça, Senhor. Na vida de cada mãe, vai dando sabedoria para lidar com os seus filhos e poder edificar a cada um dos teus filhos. Pai, ministra essa palavra que o Senhor já ministrou nesse dia no meu coração, que essa palavra possa encontrar guarida no coração dos teus filhos. Tu que fizeste através de Josué com que o sol e a lua paraste, nós cremos que tu podes cessar essa doença de uma hora para outra. E nós profetizamos que o Senhor vai surpreender as autoridades, vai surpreender as autoridades de saúde, porque o Senhor entende de saúde como ninguém. Ministra a tua graça nessa tarde aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer, escrever, amém. Glória ao Senhor Jesus que está conosco e que vai nos trazer essa palavra poderosa nessa tarde. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 10. Está conosco também Raíssa, lá de Acajutiba, Rosilene, Ana Maria, Edinalva Alves. Me alegro de poder ministrar ao coração de vocês nessa tarde. Selenil de Palma, lá de Gandu, Silmara e Roberto, Rose Silva, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, você que chegou depois, nós anunciamos o texto de Josué, capítulo 10, versículo 10 ao versículo 15, portanto 5 versículos apenas. Vou baixar essa música aqui. Josué 10, 10 a 15. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Amém, queridos? Pastor Atauã, discípulo de honra lá do Conde, que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Podemos refletir sobre a oração que move os céus.
E precisamos fazer orações dentro desse princípio e com essa consciência de que as nossas orações não ficam paradas no telhado, que as nossas orações invadem os céus. Quando nós lemos esse texto, primeiro nós fizemos a leitura dos primeiros versículos desse texto de Josué, capítulo 10, e nós vemos que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ele ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e que, como o povo de Israel havia destruído totalmente, como fizeram a Jericó, que simplesmente rodeando os muros de Jericó, que os muros foram ao chão. Então, aquele povo que soube e ouviu também que os habitantes de Gibeão havia feito paz, feito uma espécie de aliança com Israel e que estavam no meio dele. A Bíblia relata também que houve muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, como as cidades reais, e porque também era uma cidade maior que Ai, e todos os seus homens eram corajosos, valentes. Então, queridos, por causa desses acontecimentos, o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ele enviou mensageiros a outros reis, o que a gente podia chamar aqui de uma confederação de 5 estados, usando a linguagem de hoje, a saber, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E o rei de Jerusalém, pediu ajuda para ferir Gibeão, porque Gibeão havia feito aliança com o povo de Israel na liderança de Josué. Esses 5 reis, o rei dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, esses homens, eles se coligaram com todos os seus exércitos, todas as suas hostes, e acamparam-se para lutar contra Gibeão e pelejar contra ela. Então, os homens de Gibeão enviaram mensagem a Josué, que estava no acampamento em Gilgal, e mandou a seguinte mensagem: não retire dos teus servos a mão, sobe a nós depressa e livra-nos, ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. E a Bíblia mostra que Josué subiu a Gilgal e, com toda a sua gente de guerra, todos os ilustres, e eles subiram de Gilgal. E então Yahvé, nosso Deus, disse a Josué: não tenha medo, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles podem resistir. E dessa forma, irmãos, Josué deu sobre aquele povo
e durante a noite subiu de Gilgal. Do versículo 10 ao versículo 15, foi o texto que nós lemos, que Deus fez uma confusão entre aquele povo, entre aquelas confederações, lá de Jerusalém, enfim, os deuses dos amorreus, os reis, melhor dizendo, dos amorreus, e eles começaram uma grande luta. E Josué fala com em oração, e a Bíblia diz que o sol deteve e a lua também parou em favor do povo de Deus. Nós pensamos nesse episódio em que Josué desbaratou aqueles reinos e ficamos pensando no momento da igreja. Essa é a primeira verdade que eu quero refletir com os irmãos, de 3. O momento da igreja. Nós estamos, irmãos e irmãs, percebendo o momento que a igreja do Senhor está vivenciando. Momentos de lutas, momentos de guerras intensas, considerando também, não podemos deixar de considerar isso, o tempo abreviado aqui na terra, enquanto igreja. E meus queridos, quando eu faço essa afirmação, eu não estou profetizando que esse evento irá ocorrer hoje, amanhã, daqui a um ano. Nós não temos esse direito de falar sobre isso, porque a palavra de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, diz que do dia e hora ninguém sabe. Agora, os eventos proféticos estão diante de nós em uma velocidade assombrosa, em uma velocidade assustadora. E são acontecimentos que estão ocorrendo no mundo social, mas também no mundo geofísico, também no mundo geopolítico e, sobretudo, irmãos, por que não dizer, no mundo religioso, que apontam para uma verdadeira catástrofe. E isso faz parte também da apostasia, que faz parte do projeto do homem do pecado, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, da parte B, e o versículo 4. O homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Esse anticristo, que ainda não se revelou, mas que vai promover essa apostasia, que o mestre, o Senhor Jesus, disse que ele faria coisas, ele, o falso profeta, que, se possível, enganaria até os escolhidos. É um momento como este que nós estamos vivendo, que a igreja precisa, mais do que nunca, compreender que não é o esforço dela, não é o esforço humano, não é a capacidade da igreja, não são os seus argumentos que nos fazem triunfar, que nos fazem viver em triunfo, mas
a fidelidade, o vigor e a vitória virá, pastora Josefânia, é através da oração. Não é momento agora de argumentos. Há poucos dias eu disse, não é momento quem está certo, se é batista, se é assembleano, se é quadrangular, se é quem usa brinco, se é quem não usa, se é quem usa calça, se é quem não usa, enfim. Não é momento dos argumentos, dos usos e costumes, mas é momento de oração. É a igreja que ora que vai fazer a diferença. Esse é o momento da igreja. E queremos falar também desse momento. O momento é de oração. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você e trazer esse entendimento aos nossos corações. O momento é de oração. Irmãos amados, irmãs amadas, precisamos orar em todos os momentos das nossas vidas. A gente sabe que tem momentos que nós oramos, até um momento pessoal mesmo, aquele momento que nós colocamos diante de Deus as nossas particularidades. Oramos por nossas vidas, oramos por muitos, por uma porta de emprego, oramos na hora das enfermidades, oramos pelo lar, pela família, oramos pelas nossas necessidades cotidianas, e não tem nada errado nisso. Jesus mesmo ensinou a orar assim, quando ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas, irmãos e irmãs amados e amadas, quando pensamos aqui na oração de Josué, pensamos em uma oração muito intensa. Pensamos em uma oração de forma mais lata, porque quando Josué estava ali naquele momento de guerra, de batalha, naquele momento estava ali em jogo a vida de um povo, de uma nação. Josué estava conduzindo o povo, mas a vitória era de todos. E, meus irmãos, assim como a igreja também. Às vezes, temos nossas orações particulares. E para muitos, não para todos, às vezes as pessoas fazem até uma oração egoísta. Mas precisamos pensar também como Josué. A vitória é de todos. Às vezes nós temos uma oração voltada para os nossos arraiais. Mas a oração de Josué, irmãos, estava atrelada, associada com a nação, com o povo de Israel. Na verdade, esse povo precisava sair vitorioso.
Só um momento aqui. Pode. E aí, voltando, queridos, aqui, nós estamos diante de um episódio em que esse povo precisava sair vitorioso. O texto está falando de um povo que estava saindo do deserto, um povo totalmente desprovido de todo e qualquer arsenal bélico, um povo totalmente desarmado e teria que lutar contra povos que já estavam estabelecidos na terra e todos com seus exércitos. Aí quando nós olhamos para aquela batalha, para aquela guerra, o que vemos é que Josué, enquanto líder daquele povo, teria que enfrentar uma confederação de reis, o que numa linguagem atual diríamos em uma guerra que tinha países aliados. Quando nós vamos aos mapas, nós vamos ver que o mapa principalmente da história de Israel, a cidade de Jerusalém, que queremos lembrar, não estava na mão do povo de Deus, estava na mão daqueles reis, principalmente Adonisedeque. Ela distava 10 quilômetros de Gibeão, onde Josué foi ter com esse povo de Gibeão. Esse povo eram gentílicos, homens de guerra. O povo de Gibeão. Mas foi à procura de Josué que estava desarmado. Sabe, irmãos, é isso que às vezes os crentes são chamados de loucos. E muitos, até outros crentes, que quando vê os crentes fazendo atos proféticos, fazendo momentos de oração, às vezes chama até de loucos. Não tem lógica. Mas quem disse que a palavra de Deus e o que Deus tem para nós está baseado em lógicas? Deus é sobrenatural e Ele age exatamente no sobrenatural. E aí, irmãos, quando nós olhamos para aquele povo, nós pensamos que nós passamos também por tantas lutas e muitas vezes nós mesmos não vemos possibilidade nenhuma de sair vitoriosos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Deus sempre envia socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. E aí, eu quero dizer a você, sabe por quê Ele vem o nosso socorro? Porque Deus vem no momento das nossas fraquezas, que não temos saída, e Deus vem e age em nossas vidas, para que saibamos que a vitória é dele e não nossa. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando oramos e colocamos as nossas lutas, as nossas guerras diante dele, ele entra nessa guerra
E aí a vitória é garantida em nome de Jesus. Você recebe? Isso faz sentido na sua vida? Sinalize então. Então, amados, quando nós olhamos para a caminhada do povo de Israel no deserto, nós percebemos que existia um projeto de Deus. Pense bem nisso. Existia um projeto de Deus. E esse projeto iria fazer com que aquele povo entrasse na terra, tivesse vitórias, que eram vitórias necessárias, importantes no futuro de Jerusalém, para que Jerusalém fosse atingida, fosse conquistada pelo Israel de Deus. Então, a gente vê que aqueles locais constituíam obstáculos para atingir a Jerusalém. Você sabe que era tão difícil para conquistar Jerusalém, que Jerusalém só foi conquistado mais tarde, no reinado do rei Davi. É importante também, irmãos, salientarmos a importância da oração quando ela está em conformidade com os propósitos, os sonhos e os projetos de Deus. Deus nunca vai sonhar o seu sonho se ele não está em consonância com os propósitos de Deus, com os projetos de Deus. E o que precisamos entender aqui é que há um momento que a oração é em favor de um povo, assim como foi com Israel, seja em favor de uma cidade, seja em favor de um estado, seja em favor de uma nação inteira. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que só como interessante o agir de Deus em nossas vidas. Deus diz assim: eu vou providenciar para o meu povo a vitória. Não é diferente também conosco. Às vezes a gente fica perplexo, muitos ficam ansiosos, assombrados, com medo, porque isso é inerente às condições humanas. Mas Deus, enquanto Josué estava ali, indo aos gibeonitas, Deus decide, a decisão é de Deus, queridos. E ele diz: eu vou providenciar para o meu povo a vitória. Aí eu fiquei olhando assim, 10 quilômetros, Rio Real, Loreto. E o povo estava ali se unindo com os gibeonitas na cidade do povo dos gibeonitas, a 10 quilômetros na entrada, praticamente no portal da entrada de Canaã. Ok, Célia, diga a Mira que ela está assistindo aí, né? Então, nós estamos orando por você também. E a vitória é do nosso Deus. E sairemos vitoriosos. Aí, o que acontece? O Senhor estava preparando o seu povo. O Senhor estava adestrando o seu povo e adestrando o líder Josué para a vitória. Mesmo um povo, como eu já disse, desarmado, desprovido de arsenal bélico, mas Deus estava preparando. E a gente pensa assim: não é do nosso jeito, não é do nosso modo,
é do modo de Deus. Meus amados, minhas amadas, quando o Senhor entra na nossa história, nas nossas lutas, Ele nos prepara e nenhum inimigo poderá nos vencer. Você recebe essa palavra? O povo de Israel estava em um grande dilema. Qual era o dilema? Ou paralisava ali, como pregamos domingo, além do Jordão, ou paralisava e parava também os propósitos e não entraria na terra, ou tornava mais difícil a conquista de Jerusalém, ou atravessaria. Mas para isto, eles precisavam da intervenção, da mão poderosa do Senhor. E aqui chega o momento, o dia D, o momento sine qua non, que é também o terceira verdade que nós queremos extrair desse texto, é o momento da batalha. Irmã Rita, o momento da batalha, o momento da guerra. E aí entra algo interessante aqui. O dia ainda estava claro. E aí eu lembro sempre da hora nona, importantíssimo esse fazer lembrança que é uma hora do milagre, a hora do mover de Deus, a última hora na vida de Jesus, e ele expressou as últimas palavras. Está consumado, tetelestai, o preço foi pago. E queridos, no momento da batalha, o dia ainda estava claro. E você sabe que há uma curiosidade aqui. Durante o dia é mais fácil lutar, principalmente quando você está em território do inimigo. Você quer conquistar esse território, mas esse território estava dominado pelos amorreus. E às vezes, as maiores batalhas, você sabe disso, as maiores guerras, as maiores lutas que temos que guerrear, é à noite, quando nem sempre é impossível identificar o inimigo. Sabe aquela hora que alguém deita para dormir e o sono não vem e começa a vir maus pensamentos e a batalha é travada aqui, ó, na nossa mente. O maior campo de batalha espiritual é na nossa mente. E Israel estava vivendo um momento como esse. O dia estava quase ao sol a se pôr num vale. E no momento da batalha, foi o momento em que Israel estava despreparado e que Deus começou a dar a vitória. Quero dizer a você é que o inimigo estava no monte. Você sabe que no monte tem uma visão melhor. Sabe aquele lugar que nós estamos passando num vale e não tem o que fazer. Mas quando Deus está conosco, como diz o hino do cantor cristão, com Cristo é céu para mim. Nunca abra sua boca e diga: minha casa, a minha vida está no inferno. Você pode até estar no vale, mas é ali no vale que, quando você clama ao Senhor, Ele ouve a tua oração. Do vale. A Bíblia diz que a oração, a intercessão de Josué, o clamor de Josué foi no vale
de Aijalon. Amados, foi exatamente no momento da batalha que Deus dá a vitória a Israel. O Israel que não estava preparado para guerrear. Aqueles reis estavam munidos de armas. Uma confederação, 5 estados, seria 6, um ficou com Josué. É como dizer hoje a respeito dos Emirados Árabes, que é uma confederação de 6 estados, e que se juntaram, se uniram para vencer inimigos fortíssimos no contexto do planeta, e hoje se tornou das confederações com 6 estados, chamado Emirados, mais poderosos do mundo. Então eram essas 6 nações, esses 6 estados, essas 6 confederações se uniram contra o povo de Deus. Às vezes nós somos cercados por principados e nós somos frágeis, mas temos um Deus forte. E Deus começou a dar vitória a Israel, despreparado, desprovidos de arsenal de guerra. E a Bíblia relata, irmãos, que Deus envia uma chuva de saraiva. Obrigado, irmão Edivaldo. A gente está vivendo, e para confundir o inimigo, Deus faz ali e faz conosco também, e enviou contra aqueles reis uma chuva de saraiva sobre os exércitos confederados, que provoca logo a morte de muitos. Nós sabemos que no momento certo, nosso Deus vai enviar algo e vai confundir a mente daqueles que querem que esse vírus prevaleça, porque é lucrativo também para muita gente, mas o Senhor vai fechar, e esse vírus aqui vai ter que morrer. Nós decretamos em nome de Jesus a vitória do povo de Deus e a morte desse vírus chamado Covid-19. Eu quero dizer para você, e ali começa uma batalha. Era o começo da batalha. Eu quero dizer para você nessa tarde que não importa as lutas que você está vivendo, Deus vai fazer você triunfar nessa guerra, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você crê, glorifique ao Senhor aí onde você está, de alguma forma, se manifeste, porque Ele está à frente da tua batalha e você vencerá essa guerra em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja do Senhor está vivendo a mesma caminhada e a noite vai chegando. Lembre que Jesus disse assim: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Josué sabia que não podia guerrear de noite em território inimigo. Não tinha saída do ponto de vista humano. Irmãos, a igreja sozinha jamais vencerá essa hora. Mas eu quero dizer a você que o Senhor está desbaratando
o Senhor está derrubando por terra todo inimigo da igreja. Todos os inimigos estão sendo derrotados com os sinais que estão acontecendo. Irmão, se não existissem os sinais, a igreja do Senhor não teria como se organizar para esta última batalha. Então, queridos, enquanto a noite se aproxima, o Senhor está operando no meio da igreja, batizando com o Espírito Santo, derramando dons espirituais. Preste atenção, a luz está sendo acesa, as candeias estão sendo abastecidas, o Senhor está preparando o seu exército, Ele tem preparado a luz, Ele está nos trazendo nesses dias a revelação. E no momento crucial, vem a luz. Aí Josué orou: Sol, detém Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. Irmãos, é uma ordem da parte de Deus, porque a igreja não tem condições de dar ordem alguma, mas quando ela está no propósito de Deus, a oração dessa igreja é no projeto de Deus, usando-a, preparando para a passagem pelo caminho para a terra de Canaã, para a terra prometida. E amados, se Deus não estivesse no projeto de Israel, ele seria derrotado. Meus irmãos, amados e queridos do Senhor, as aspasinhas, os donos das terras, os donos da terra estão aí. O ministério do mal já opera, como diz a palavra, querendo impedir o ministério do Espírito Santo. E nessa hora, queridos, só existe uma saída: a oração. A oração para que as trevas não prevaleçam, sem que a luz esteja estabelecida. A luz que sendo o marcador, o ponto de convergência do projeto de Deus. Estamos quase chegando ao final, queridos. Josué orou. Em Zacarias, a Bíblia fala de um dia conhecido de todos. Então a gente vê que o Senhor fez questão de mostrar a respeito desse dia. Era o dia que parou o tempo. Alguém postou aí e viralizou a profecia de Raul Seixas: para o mundo que eu quero descer. E alguém disse assim: o problema é que o mundo parou e nós não temos para onde descer. E sabe o que acontece? Assim como Josué, parou o tempo, parou o mundo, e a oração de Josué entrou nos céus, moveu os céus. A oração de Josué entrou na eternidade. Para tudo. Essa é a missão da igreja. A nossa oração deve ser a mesma oração de Josué.
Porque as trevas, queridos, não pode cair sobre o dia. As trevas não podem prevalecer sobre a luz. Mas a luz que sempre prevaleça, a luz gloriosa do Senhor Jesus para uma igreja vitoriosa. Você crê nisso? A igreja está vencendo. A igreja está sendo adestrada para vencer. Palavras de Josué: sol, detém-se em Gibeon, e tua lua no vale de Aijalon. Queridos, essa é a nossa oração nesse tempo que nós estamos vivendo. Não importa o que diz a ciência, se o vírus não respeita calor, se o vírus morre com o calor, ou se ele não morre com o gelo, mas nós temos e é preciso coragem, seriedade, temor e tremor para dizer isso. Mas nós temos um Deus que para a lua, que para o sol, nós cremos no Jesus, que no meio da tempestade ele diz assim: vento, para, mar, acalma, e tudo acalmou. Vai vir a calmaria sobre a tua vida. Esse problema de ansiedade vai passar em tua vida. Esse momento de depressão vai passar. Porque aquele que é Senhor sobre a terra e o mar, ele pode dizer: mar, aquieta, vento, para. E você pode ser boca de Deus, assim como Josué. Amados, a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele disse que não ia chover e não choveu. Ele disse que ia chover e se Acabe não corresse, a enxurrada pegava na estrada. Ele orou e desceu fogo dos céus e queimou o holocausto. E nós podemos. É por isso que nós estamos aqui nesse horário. Porque nós cremos em um Deus que pode fazer parar o vento, pode fazer parar o mar, pode fazer cessar as pragas. Você crê nisso? Se você crê, nós vamos orando. A gente fica pensando naquele evento, naquele episódio em que quando Josué orou no vale, e a gente pode ver o ocaso do sol, e o sol já quase se pondo, e aí o sol para. Na medida que o Senhor ia falando, via uma luz que ia penetrando nas trevas e dissipando-as, e muitos eram salvos. Queridos, o mundo ainda precisa ser salvo. Ainda não acabou. Tem muitas vidas que o Senhor precisa acrescentar à igreja. Precisamos fazer prevalecer a luz e dizer: sol, se detém em Gibeon, no vale, e tu, lua, no vale de Aijalon. Você crê nisso, queridos? Nós vamos orar. Você também pode orar nesse momento. Você pode ser boca de Deus
Se você crê, irmã Lourdes, como você está dizendo, vamos orar nesse momento, pastora Josevane, e o Senhor vai fazer prevalecer a luz. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos nesse momento na Tua presença, como que no vale. Falar do vale é falar da parte mais baixa, e nós queremos nesse momento agora nos render diante de Ti. E nós cremos que vai passar esse momento tenebroso e que a Tua glória vai resplandecer, como diz a Tua palavra. A Tua palavra diz: levanta e resplandece, porque já vem a Tua luz e a glória do Senhor está brilhando sobre Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos ouvintes nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a luz e vai dissipando as trevas. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Aqueles que estão vivendo agora uma guerra sem precedente, talvez despreparado, desprovido de instrumentos de guerra, mas a Tua palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas no Senhor para quebrar fortalezas e evitar sofismas, levando cativo a tua obediência todo pensamento contrário. Nós cremos disso. Nós nos levantamos com as armas, Senhor, que não são carnais, mas as armas poderosas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, e como diz a Tua palavra, crie, por isto falei, e nós estamos declarando em o nome de Jesus que nós teremos dias melhores, que tudo isso vai passar. Toca em cada coração, toca em cada mente agora. Faz dos Teus servos um exército preparado, que usa a palavra no Senhor para desenvolver os projetos do Senhor e possamos, firmados nesse projeto, nesses propósitos, firmado na Tua palavra, possamos tirar do que está latente, do que ainda não falamos e declarar: sol para, lua para, vírus para. Nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. E com essa palavra, essa declaração, nós agradecemos. Oh, sim, falei nele, o Berlange está aí conosco. Nós estamos orando por você, meu amigo. E Deus vai fazer o melhor na tua vida. Irmã Lourdes, obrigado por estar conosco, glorificando o nome do Senhor. Nossa querida Rosilene, Rita Batista, Mila Silva, Celi Palma, Jocilene Barbosa. Ouvimos aí que Miraci Palma está conosco também. Deus te abençoe. Deus abençoe toda a família aí. Jocilene Barbosa, obrigado. Cláudia Tomás, Deus abençoe a tua família. Ivone dos Santos Conceição, Deus abençoe também a tua vida. Nossa querida irmã Edinalva Alves, Miralva Almeida, também conosco. Silmara e Roberto, Deus abençoe vocês, a família. Joanice Nascimento, Deus abençoe também a tua casa, os teus filhos, a tua vida. Enfim, queridos, Vanderlei Santana, Nice Cruz, conosco também. Que bom que você está conosco. Enfim, a todos os irmãos, aqueles que eu não pude ver aí, alguns passam como oculto, não sei porquê. Célia e Robertão, Deus abençoe vocês também.
que a graça, a misericórdia do nosso Deus esteja alcançando cada coração. Domingo nós temos o nosso culto pela manhã, à noite também nós temos o nosso culto de celebração. Laiana também esteve aí conosco, a irmã Ilta também conosco, uma série de irmãos que já alguns passaram, outros estão ainda conosco. Nos alegramos. Núbia Campos, Cristian, irmã Maria, Deus abençoe a todos vocês. Muita unção, muita vida de Deus e autoridade na palavra para fazermos essa oração que move os céus, que vai para a eternidade. Miriam Solange está conosco 2 vezes, está aqui em casa, está também na live. Apóstola Miriam, Deus abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos.